O dia em que Fábio me trocou pela assistente dele de 28 anos foi o dia em que parei de acreditar em contos de fadas. Depois de 28 anos de casamento, 2 filhos e uma vida construída em torno da carreira dele, eu me vi aos 58 anos com metade dos nossos bens, uma casa vazia e a liberdade repentina e surpreendente de uma mulher que não tinha mais nada a perder. "Você vai ficar bem, Maria do Carmo", Fábio disse, dando um tapinha na minha mão enquanto assinava os papéis do divórcio. "Faça um cruzeiro, entre para um clube do livro. Aproveite sua aposentadoria." Aposentadoria. Como se a minha vida já tivesse acabado. Eu esperei até que o carro de luxo dele sumisse na esquina antes de me permitir um único momento de desespero. Então fiz algo que até me surpreendeu. Eu ri, uma risada genuína que brotou de uma reserva inexplorada de resiliência que eu nunca soube que tinha. Mas antes de seguir, quero te convidar a participar. Me conte nos comentários de onde me acompanha. Aproveita e se inscreve no canal. Assim você não perde as próximas. Fábio tinha acertado em uma coisa. Eu ficaria bem, só que não da forma passiva e sumida que ele imaginava. O primeiro mês após o divórcio foi uma correria de assuntos práticos. Dividir pertences, vender a casa da família, encontrar um apartamento modesto que eu pudesse pagar com a minha pensão de professora. Eu tinha passado 30 anos em sala de aula, ensinando inglês no ensino médio e economizando dinheiro discretamente, enquanto Fábio construía o escritório de advocacia dele. Minhas economias eram modestas, mas bem cuidadas, como os temperos que eu cultivava na minha janela. Nada espetacular, mas resistentes. Minha filha Olivia ligava todos os dias de Salvador, onde ela havia construído uma carreira de sucesso como advogada. "Mãe, venha ficar comigo por um tempo", ela insistia. "Você não deveria ficar sozinha agora." "Eu não estou sozinha", eu a tranquilizei. "Eu estou simplesmente cuidando de mim. Há uma diferença." As ligações do meu filho Marcos eram menos frequentes e mais estranhas. Ele morava logo ali, do outro lado de Curitiba, com a esposa dele, Natália, mas a distância emocional entre a gente vinha crescendo desde o casamento deles, 5 anos antes. Natália tinha deixado claro, desde o começo, que meus modos práticos de classe média eram um constrangimento para as aspirações sociais dela. "O divórcio foi provavelmente a melhor coisa, mãe", Marcos disse durante uma das nossas conversas curtas. "O pai estava sempre tão inquieto. Você pode relaxar agora." Relaxar, se aposentar e sumir. Todo mundo parecia ter um plano para os meus anos restantes, e todos envolviam um desaparecimento silencioso da vida ativa. Então, o estalo aconteceu, não enquanto eu dormia, mas em uma tarde de terça-feira. Enquanto eu passava por uma loja vazia na Avenida Iguaçu, a pequena placa de aluguel na vitrine chamou minha atenção, e eu parei para espiar o interior empoeirado. Naquele momento, eu consegui ver tudo claramente. Luz quente, o aroma de pão fresquinho, mesinhas onde as pessoas demoravam com o café e a conversa, um lugar que parecia casa para todos que entrassem. Eu sempre amei fazer doces. Minha avó me ensinou quando criança, passando receitas que contavam a história da nossa família de forma mais expressiva do que qualquer álbum de fotos. Durante o meu casamento, eu fiquei conhecida entre os amigos pelas minhas sobremesas, sempre levadas para jantares e reuniões de professores. "Você deveria vender isso", as pessoas me diziam sempre. E eu ria do elogio, tratando a sugestão deles como o exagero educado que certamente era. Mas parada ali, naquela terça-feira comum, algo se encaixou. Por que não? O que eu tinha a perder? A corretora de imóveis parecia surpresa quando liguei sobre a propriedade. "Está desocupada há quase 1 ano", ela explicou. "A localização não é ideal para comércio, longe demais das principais áreas de compras." "Perfeito", eu respondi. "Não estou procurando gente que está só de passagem. Eu quero que as pessoas venham especificamente pelo que estou oferecendo." 2 semanas depois, eu assinei um contrato de aluguel de 2 anos, usando uma parte significativa do meu acordo de divórcio como garantia. A corretora claramente pensou que eu estava cometendo um erro. Mais uma crise de meia-idade causada por um trauma pessoal.
mas eu enxerguei algo que ela não. Oportunidade. Liguei para Marcos naquela noite, animada para compartilhar meus planos. Natália atendeu. Uma padaria? O tom dela fazia a palavra parecer uma doença. Maria, seja realista. Você tem ideia de quantos pequenos negócios fracassam no primeiro ano, especialmente no setor de alimentação? Eu fiz minha pesquisa, eu respondi, mantendo a voz firme. E eu tenho um conceito que é diferente do modelo padrão de padaria. Bem, o dinheiro é seu para perder, ela disse com um suspiro. Só não espere que Marcos vá te salvar quando falhar. Estamos economizando para o nosso próprio futuro. Quando Marcos finalmente pegou o telefone, o entusiasmo dele parecia forçado. É ótimo que você esteja se mantendo ocupada, mãe. Mas talvez comece pequeno, tipo vendendo em feiras livres primeiro. Nenhum dos dois se ofereceu para ajudar com a reforma. Olivia, apesar da distância, foi mais solidária, enviando mensagens de incentivo e se oferecendo para vir para a grande inauguração. Eles não entendem, mãe, ela disse durante uma das nossas ligações. Eles não conseguem ver além das expectativas limitadas deles. Os 2 meses de reforma foram exaustivos e emocionantes. Trabalhei ao lado dos empreiteiros, aprendendo sobre encanamento, sistemas elétricos e códigos de construção. Comprei móveis de segunda mão em vendas de espólio e antiquários, criando um espaço que parecia confortavelmente gasto em vez de comercialmente elegante. Cada decisão, desde a cor das paredes, um caramelo quente, até o estilo da iluminação, pendentes antigos com um brilho âmbar suave, foi pensada de propósito para evocar a sensação de estar na casa de alguém em vez de um estabelecimento comercial. O coração do lugar era o balcão de exposição, um fichário de biblioteca antigo que eu restaurei e modifiquei para guardar pequenos doces em cada gaveta. Acima dele, pendurado, estava um letreiro pintado à mão por um artista local. Doces Memórias, Padaria e Café. Uma semana antes da abertura, Marcos e Natália finalmente visitaram. Eles chegaram no carro de luxo deles. Natália estava vestida como se fosse para uma sessão de fotos casual, e não para uma zona de construção. Os olhos dela percorreram o espaço com decepção mal disfarçada. É charmoso, ela disse, tocando uma mesa antiga com a ponta de um dedo bem cuidado. Bem rústico e elegante, embora esta localização seja certamente desafiadora. Marcos pelo menos tentou demonstrar entusiasmo. O balcão é legal, mãe. Bem único. Esse é o ponto, eu expliquei, tentando conter minha empolgação apesar da presença desanimadora deles. Tudo aqui conta uma história. Cada sobremesa virá com um cartão explicando a origem dela. O bolo de chocolate alemão da minha avó que ela fez durante a Segunda Guerra Mundial com rações. Os quadradinhos de limão que me ajudaram a passar pelo meu primeiro emprego como professora. Histórias com sobremesas. Natália trocou um olhar com Marcos que me fez desanimar. Isso é diferente. É o que vai nos diferenciar, insisti. As pessoas não querem só comida. Elas querem conexão, significado, a sensação de que fazem parte de algo maior do que elas mesmas. Bem, tenho certeza de que o pessoal da comunidade de aposentados vai amar, Natália disse com um sorriso forçado. Falando em comunidade, precisamos ir. Temos um jantar com Beto Moraes hoje à noite. Beto está considerando Marcos para o novo cargo de gerente regional. Eles foram embora depois de menos de 15 minutos, sem oferecer ajuda, sem incentivo significativo, apenas uma promessa vaga de aparecer na inauguração, se pudessem. O dia da inauguração chegou com terror e emoção. Contratei 2 funcionárias de meio período, Júlia, uma estudante de arte de cabelo roxo que cuidava do serviço de café, e Miguel, um estudante de culinária que ajudava com os doces. Os 2 responderam ao meu anúncio de emprego, que era bem específico, buscando pessoas que entendessem que comida conta histórias, não apenas ingredientes. O primeiro dia trouxe um pequeno fluxo de moradores curiosos, a maioria atraída pelo letreiro simples de inauguração e pelo aroma de pão fresco. Cada cliente recebeu atenção pessoal,
Não apenas o pedido deles, mas uma breve explicação da origem do doce, um convite para sentar e saborear em vez de sair correndo. Dona Petra, uma senhora idosa que usava um andador, foi a minha primeira cliente recorrente, voltando naquela mesma tarde. Os scones de uva passa, ela disse, acomodando-se cuidadosamente em uma mesa perto da janela. Eles me lembraram da minha infância na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Tínhamos tão pouco, mas a minha mãe sempre conseguia fazer algo especial para o chá de domingo. Sentei-me com ela durante uma pausa, ouvindo as histórias dela, percebendo que aquela conexão humana, era exatamente o que eu tinha imaginado. Não apenas vender doces, mas criar um espaço onde memórias pudessem ser compartilhadas, onde as pessoas se sentissem vistas e ouvidas. Olivia enviou um arranjo de flores enorme que iluminou o balcão a semana toda. Marcos enviou uma mensagem de texto. Boa sorte com a abertura, mãe. Desculpe por não termos conseguido ir. Semana maluca no trabalho. O primeiro mês foi um desastre financeiro. Eu já esperava isso e me preparei com o orçamento, mas a realidade de ver mais reais saindo do que entrando ainda era preocupante. Ajustei o horário de funcionamento, refinei o cardápio com base no que vendia e no que não vendia. E o mais importante, eu ouvi meus clientes. O professor Dácio, um professor de história aposentado, sugeriu um círculo semanal de histórias onde as pessoas pudessem se reunir e compartilhar memórias ligadas à comida. Dona Petra achou que deveríamos oferecer cartões de receita para os clientes que quisessem recriar os favoritos em casa. Júlia propôs uma parede da memória onde os clientes pudessem prender notas sobre as próprias lembranças de comida. Lentamente, de propósito, implementamos essas ideias, criando não apenas um café, mas uma comunidade. No terceiro mês, já tínhamos uma clientela pequena, mas fiel. No sexto mês, estávamos cobrindo os custos. No final do primeiro ano, Doces Memórias foi destaque no jornal local como uma joia escondida que oferecia mais do que apenas ótimas sobremesas. Uma jornada no tempo através da linguagem da comida. Durante todo esse tempo, a distância de Marcos e Natália só aumentou. Convites para jantares de domingo eram recusados com desculpas cada vez mais esfarrapadas. Quando eles visitavam o café, era sempre rápido, sempre com um ar de tolerância condescendente, como se estivessem satisfazendo o hobby excêntrico de uma parente idosa. Você está trabalhando demais, mãe, Marcos dizia, checando o relógio. Na sua idade, você deveria estar aproveitando a vida. Eu estou aproveitando a vida, eu respondia. Mais do que aproveitei em anos. Durante uma das raras visitas deles, quase 18 meses depois da inauguração, Natália fez um comentário que resumiu tudo. Enquanto eu servia o bolo Floresta Negra da minha avó, explicando como a receita tinha vindo do país de origem e sobrevivido a 2 guerras mundiais, ela sorriu de leve. É fofo como você encontrou esse projetinho para ocupar seu tempo depois do divórcio, ela disse. Tantas mulheres da sua idade simplesmente desmoronam quando o casamento delas acaba. Naquele momento, eu entendi. Eles estavam esperando que eu fracassasse. Meu sucesso, por mais modesto que fosse, não se encaixava na narrativa que eles tinham construído. A esposa abandonada, encontrando consolo em um hobby charmoso antes de, no fim das contas, aceitar o lugar diminuído dela no mundo. Cada conquista, cada pequena vitória, era um desafio para a percepção deles de quem eu deveria ser. Naquela noite, depois de fechar, sentei sozinha em uma das mesinhas, cercada pelo negócio que eu tinha construído do zero, e tomei uma decisão. Eu não iria mais correr atrás da aprovação ou aceitação deles. Eu não iria mais me diminuir para caber nas expectativas deles. Eu construiria algo tão inegavelmente bem-sucedido que eles teriam que reconhecer minhas capacidades ou revelar as limitações deles. No dia seguinte, solicitei um empréstimo para a expansão de pequenos negócios, usando minha receita consistente e a crescente clientela como prova de viabilidade. Meu plano era simples, mas ambicioso. Uma segunda unidade, um livro de receitas apresentando nossas receitas mais populares e as histórias delas, e uma linha de produtos embalados para mercados de especialidades locais.
Ao assinar o pedido de empréstimo, senti uma mistura de libertação e determinação. O caminho à frente seria desafiador, mas eu não era mais a mulher que Fábio tinha deixado para trás, insegura e definida pelos relacionamentos dela com os outros. Eu era Maria do Carmo, dona de pequeno negócio, padeira de memórias, arquiteta do meu próprio futuro e estava apenas começando. O empréstimo para a expansão foi aprovado com uma facilidade surpreendente. Minha contabilidade meticulosa e a receita em constante crescimento do café tinham impressionado a oficial de empréstimos, uma mulher objetiva chamada Beatriz, que confessou ser uma cliente regular. Seus registros financeiros estão perfeitos, ela me disse, deslizando os documentos de aprovação pela mesa. E os seus scones de framboesa e chocolate branco me ajudaram no meu divórcio no ano passado. Assinei os papéis com uma mistura de empolgação e terror. Era dinheiro de verdade. Não apenas o meu acordo de divórcio que eu podia me dar ao luxo de perder, mas dívida que precisaria ser paga. A responsabilidade parecia pesada e estimulante. Naquela noite, liguei para Olivia para compartilhar a notícia. Mãe, isso é incrível. O entusiasmo genuíno dela me aqueceu apesar da distância. Você contou para Marcos? Ainda não, admiti. Pensei em esperar até garantir a nova localização. Você sabe como ele e Natália se sentem em relação ao café. Quem se importa com o que eles pensam? A indignação protetora de Olivia era clara. Este é o seu negócio, o seu sucesso. Eles deveriam estar celebrando com você, não julgando de longe. Ela estava certa, claro, mas a crescente distância entre meu filho e eu era uma ferida que eu preferia não cutucar. Em vez disso, canalizei minha energia para encontrar o lugar perfeito para a segunda unidade de Doces Memórias. O novo café seria no Portão, um bairro em ascensão a 15 minutos de carro do original, em Curitiba. O espaço era maior, com mais movimento de pessoas e o bônus de um pequeno pátio para mesas ao ar livre. Os termos do aluguel eram razoáveis, e o proprietário, encantado com o meu conceito, concordou com algumas das reformas de que eu precisava. No dia em que assinei o contrato, finalmente liguei para Marcos. Isso é um grande passo, mãe, ele disse depois que contei a notícia. O tom dele era cuidadosamente neutro. Você tem certeza de que não está se endividando demais? Os números confirmam, eu respondi, tentando manter a defensiva longe da minha voz. A primeira unidade está mostrando 20% de crescimento ano após ano. Bem, parabéns então. Uma voz abafada no fundo. Natália, sem dúvida. Escuta, estamos de saída para jantar com o chefe de Natália. Posso te ligar amanhã? Ele não ligou no dia seguinte, nem no dia depois. Quando finalmente tive notícias dele, uma semana depois, foi uma mensagem curta. Boa sorte com o novo lugar. Maluco de ocupado no trabalho. Falamos em breve. Recusei-me a deixar a resposta morna deles diminuir a minha determinação. A segunda unidade abriu 4 meses depois, com o dobro de funcionários e um cardápio expandido que incluía pratos de almoço, cada um com seu cartão de história. Claro, o jornal local fez uma reportagem sobre a nossa expansão, destacando nosso conceito único e a clientela fiel. Maria do Carmo está reimaginando o que um café de bairro pode ser, o repórter escreveu. Em uma era de cafeterias de rede idênticas, Doces Memórias oferece algo cada vez mais raro: autenticidade e conexão genuína. Enviei o artigo para os meus 2 filhos. Olivia ligou imediatamente, transbordando de orgulho. Marcos enviou outra mensagem de texto. Belo artigo. Parabéns. À medida que a segunda unidade se estabelecia, comecei a trabalhar na próxima fase do meu plano: produtos embalados para varejo. Comecei pequeno, nossas variedades de cookies mais populares embaladas em latas distintas com cartões de história dentro. Através de uma conexão de cliente, consegui espaço nas prateleiras de 3 lojas de comida especializada, testando a resposta do mercado. Os cookies esgotaram em dias. Aumentamos a produção, adicionando mais variedades, expandindo para mais lojas. Cada embalagem tinha nosso logo distinto, uma xícara de chá antiga com o vapor formando a forma de um livro aberto,
e o slogan "Cada mordida conta uma história". 2 anos e meio depois que Fábio me tinha deixado com um tapinha condescendente na mão, eu estava administrando 2 cafés de sucesso e um crescente negócio de atacado. Minha equipe tinha crescido para 15 pessoas em ambas as unidades, com Miguel promovido a padeiro-chefe e Júlia gerenciando o café original. Eu tinha plano de saúde, uma conta de aposentadoria pequena, mas crescente, e algo que eu não tinha previsto: uma reputação de empresária esperta. A Câmara de Comércio local me convidou para falar no almoço de desenvolvimento de pequenos negócios deles. A faculdade comunitária perguntou se eu daria uma palestra para o curso de empreendedorismo culinário deles. Uma revista de negócios regional me incluiu no artigo Mulheres para Ficar de Olho. Apesar de tudo isso, a ausência de Marcos e Natália era uma dor persistente. Eles tinham visitado o café original exatamente 2 vezes no último ano e ainda não tinham visto a segunda unidade. Reuniões de feriado tinham se tornado exercícios em conflitos de agendamento e cancelamentos de última hora. Quando conseguíamos estar no mesmo ambiente, a conversa era superficial, focada em tópicos seguros como o clima e notícias genéricas. O ponto de ruptura de verdade veio no feriado de Ação de Graças do 3º ano. Eu tinha convidado eles para jantar no meu apartamento. Nada elaborado, apenas um tempo em família. No dia anterior, Marcos ligou. "Mãe, sinto muito mesmo, mas não vamos conseguir ir amanhã. A chefe de Natália nos convidou para a casa dela no lago no fim de semana. É uma grande oportunidade para ela. A equipe executiva estará lá." Agarrei o telefone com força. "Marcos, é feriado de Ação de Graças. Não temos um jantar em família há meses. Eu sei, e me sinto péssimo. Mas isso pode significar uma promoção para a Natália. Vamos compensar, eu prometo." Depois de desligar, sentei na minha mesa da cozinha, cercada pelos ingredientes para a refeição que eu tinha planejado cozinhar, e me permiti sentir todo o peso da rejeição deles. Não era só sobre um jantar de feriado perdido. Isso era um padrão, uma mensagem clara sobre onde eu estava nas prioridades deles. No dia seguinte, em vez de cozinhar para um só, empacotei os ingredientes e os levei para o café original, onde ofereci um jantar improvisado de Ação de Graças para os membros da equipe que não tinham outro lugar para ir. Miguel trouxe o namorado dele. Júlia veio com a colega de quarto dela e 3 dos nossos funcionários de meio período se juntaram a nós. Cozinhamos juntos na cozinha do café, compartilhamos histórias ao redor das mesas juntas e criamos uma nova tradição que parecia mais genuína do que qualquer obrigação familiar forçada. Enquanto estávamos limpando, Júlia me encurralou perto da máquina de lavar louça. "Seu filho é um idiota", ela disse sem rodeios, o cabelo roxo dela agora com mechas verde-azuladas. "Sem ofensa, mas qualquer um que troque o seu jantar de Ação de Graças por uma festa corporativa não merece sua torta de abóbora." Eu ri apesar de mim mesma. É complicado. A esposa dele é controladora e obcecada por status. Júlia completou para mim. A gente já encontrou com ela. O jeito que ela olha para o café como se estivesse com medo de pegar o vírus da classe média. Essa é a minha nora que você está descrevendo. Eu a lembrei, embora com pouca convicção. Júlia deu de ombros. Não torna isso menos verdade. Você construiu algo incrível aqui, Maria do Carmo. Algo de verdade. Algumas pessoas simplesmente não conseguem reconhecer valor, a menos que venha com uma marca de grife. As palavras dela ficaram comigo enquanto eu continuava a expandir o negócio. No 4º ano, adicionamos uma 3ª unidade de café, e nossos produtos embalados estavam em 27 lojas pelo estado. Contratei uma consultora de pequenos negócios para ajudar a gerenciar o crescimento, uma mulher de olhos penetrantes chamada Diana, que olhou para as minhas operações e as declarou impressionantemente organizadas, mas prontas para sistemas de nível superior. Sob a orientação de Diana, simplifiquei a produção, melhorei a gestão de estoque e desenvolvi um programa de treinamento para garantir qualidade consistente em todas as unidades. Criamos um site adequado com capacidade de pedidos online
e um blog onde eu compartilhava as histórias por trás dos nossos itens mais populares. Você tem algo especial aqui, Diana me disse durante uma das nossas sessões de estratégia. Suas margens são saudáveis, seu conceito é único e a fidelidade dos seus clientes é impressionante. Você pensou em franchising? Eu não tinha pensado, mas a ideia criou raízes. E se Doces Memórias pudesse crescer além do que eu poderia supervisionar pessoalmente? E se o conceito de comida com significado, de sobremesas com histórias, pudesse se espalhar para outras comunidades? Quando me aproximei do 5º aniversário da inauguração do café original, tomei outra decisão. Era hora de formalizar a estrutura do negócio. Com a ajuda de um advogado empresarial, criei a Doces Memórias Empreendimentos Ltda, comigo como CEO e proprietária principal. Ofereci pequenas participações acionárias a Miguel e Júlia, reconhecendo as contribuições deles para o nosso sucesso. No dia em que assinei os papéis de incorporação, liguei para Marcos novamente, esperando compartilhar este marco. Quando Natália atendeu, a voz dela era fria e distante. Ele está em uma reunião, Maria. Peço para ele te ligar de volta. Ele não ligou de volta. Em vez disso, recebi outra mensagem de texto mais tarde naquela noite. Desculpe a ligação perdida. Parabéns pelas coisas do negócio. Indo para São Paulo amanhã para uma conferência. Falamos em breve. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho e sentei na minha pequena sacada, contemplando o estranho paradoxo da minha vida. Profissionalmente, eu estava mais bem-sucedida do que jamais tinha sonhado ser. Eu tinha criado algo significativo do nada, provado minhas capacidades para mim mesma e para os outros, e construído segurança financeira nos meus próprios termos. No entanto, pessoalmente, eu estava perdendo meu filho centímetro por centímetro, dia após dia. Cada conquista parecia afastá-lo ainda mais, como se o meu sucesso fosse de alguma forma uma ameaça ou uma crítica. A influência de Natália era óbvia, mas Marcos era um homem adulto fazendo as próprias escolhas. Escolhas que me excluíam cada vez mais das vidas deles. Enquanto eu tomava meu vinho e observava as luzes da cidade acenderem no céu escurecido, fiz uma promessa a mim mesma. Eu continuaria a construir minha vida e meu negócio com alegria e propósito, independentemente da aprovação deles. Eu manteria a porta aberta para Marcos, mas não iria mais me diminuir para caber no espaço cada vez mais estreito que eles me permitiam no mundo deles. Fábio tinha errado. Eu não estava bem da forma passiva e diminuída que ele tinha imaginado. Eu estava prosperando, crescendo, evoluindo, me tornando mais plenamente eu mesma a cada dia que passava. E ninguém, nem mesmo meu próprio filho, iria me fazer sentir pequena de novo. No 5º ano, Doces Memórias tinha se tornado algo que eu mal poderia ter imaginado quando assinei aquele primeiro contrato de aluguel. Agora tínhamos 4 unidades de café em Curitiba, uma cozinha comercial para a nossa produção de atacado e uma equipe de escritório pequena, mas dedicada, cuidando de operações, marketing e distribuição. Nossa linha de produtos embalados tinha se expandido para incluir coleções de presentes sazonais, programas de presentes corporativos e um serviço de assinatura que entregava mensalmente as caixas de histórias para clientes em todo o país, cada uma contendo doces sortidos e as narrativas que os acompanhavam. O livro de receitas, apresentando 50 receitas e as histórias delas, tinha sido publicado por uma editora regional e estava na 3ª tiragem. O que começou como a reinvenção pós-divórcio de uma única mulher tinha evoluído para uma empresa multimilionária, empregando mais de 40 pessoas. Publicações do setor tinham notado, nos destacando em artigos sobre negócios de alimentos inovadores e tendências de experiência do cliente. Um programa matinal nacional até nos incluiu em um segmento sobre negócios com coração. Apesar de tudo, eu continuei participando ativamente. Não microgerenciando, mas preservando a alma do que tornava Doces Memórias especial. Eu ainda desenvolvia novas receitas, ainda escrevia os cartões de história, ainda aparecia em cada unidade para me conectar com clientes e funcionários.
Dinheiro nunca foi minha principal motivação. Criar algo significativo era o que me movia. A ironia não passou despercebida para mim. Enquanto minha família empresarial se tornava mais próxima e mais solidária, meu relacionamento com Marcos e Natália continuava a se deteriorar. Chegamos a trocar mensagens de texto obrigatórias de aniversário e Natal, com ligações telefônicas forçadas ocasionais que nunca duravam mais do que 5 minutos. Eu não os via pessoalmente há quase 18 meses, apesar de morarmos na mesma cidade. Olivia continuava sendo minha apoiadora firme, visitando regularmente de Salvador e aplaudindo cada nova conquista. Durante uma dessas visitas, enquanto compartilhávamos vinho no meu novo apartamento, um upgrade significativo em relação ao meu apartamento pós-divórcio, ela finalmente tocou no elefante na sala. "Você já pensou em confrontá-los?" Ela perguntou sem rodeios. "Perguntar diretamente a Marcos por que ele te excluiu da vida dele." Balancei o vinho na minha taça, observando-o refletir à luz. Mas o que isso resolveria? Ele daria desculpas? Natália inventaria conflitos de agendamento e nada mudaria. Ou talvez ele tivesse que encarar o que está fazendo, Olivia rebateu. Talvez ele nem perceba o quanto te machucou. Ele sabe, eu disse suavemente. Ele escolhe ignorar porque reconhecer isso significaria mudar o comportamento dele ou admitir que está priorizando a escalada social de Natália em vez do relacionamento com a mãe. Nenhuma das opções agrada a ele. Olivia balançou a cabeça. Eu não entendo o que aconteceu com ele. Nós não fomos criados assim. Status aconteceu, eu respondi. A visão de Natália de vida perfeita aconteceu, e eu não me encaixo nessa visão, especialmente agora que sou um lembrete do que pode ser alcançado sem os adornos que eles estão se matando para manter. Eu tinha ouvido coisas sobre a situação de Marcos e Natália através dos círculos sociais relativamente pequenos de Curitiba. Rumores de que eles tinham comprado uma casa no Batel que forçou as finanças deles até o limite. Natália dirigia um carro de luxo novo, trocado a cada 2 anos. Eles faziam viagens caras e entraram em clubes com taxas de adesão altas. A imagem era impecável. Mas através de conexões de negócios, comecei a suspeitar que a realidade fosse diferente. Talvez um castelo de cartas construído sobre dívidas e estresse financeiro. Meu sucesso apenas destacava o contraste entre substância e aparência, entre criar valor genuíno e manter fachadas caras. Não é de se admirar que eles mantivessem distância. Minha própria existência tinha se tornado uma crítica implícita às escolhas deles. No 6º ano, surgiu uma oportunidade inesperada. Um cliente rico que tinha se tornado regular na nossa unidade original me abordou depois do expediente, certo dia. Apresentou-se como Júlio Castro e fez uma proposta surpreendente. Eu tenho uma propriedade em Florianópolis, Santa Catarina, ele explicou, sentando-se em uma das nossas cadeiras antigas. Na beira da praia, vistas espetaculares. Está na minha família há gerações, mas nenhum dos meus filhos a quer. Longe demais das vidas deles em São Paulo e em outras cidades grandes. Assenti educadamente, imaginando aonde ele queria chegar. Eu estava pensando em vender, mas o comprador certo é importante para mim. Esta manhã, desfrutando do seu shortbread de lavanda e lendo a história sobre o jardim da sua avó, tive uma ideia. Ele se inclinou para a frente. Você já pensou em expandir para Santa Catarina? A ideia foi tão inesperada que eu ri. Santa Catarina? Isso é um grande salto de Curitiba. Me escute, ele continuou. Florianópolis tem um perfil demográfico que apreciaria o que você criou aqui. Pessoas com meios e vontade de valorizar qualidade e contação de histórias. A propriedade inclui um pequeno espaço comercial que seria perfeito para um café, além de moradia em cima, acesso privativo à praia, pôres do sol espetaculares. Parece adorável, mas também parece caro, respondi, prática. É, ele reconheceu com um sorriso. Mas não estou apenas querendo vender. Estou querendo investir. Eu estaria interessado em me tornar um sócio silencioso em uma expansão de doces memórias em Florianópolis, com a propriedade como parte do meu investimento. Ele me entregou o cartão dele. Júlio Castro,
Castro Investimentos. Uma pesquisa rápida na internet mais tarde naquela noite revelou que ele não era apenas rico, mas extremamente rico, tendo construído e vendido 3 empresas de tecnologia antes de se semi-aposentar para gerenciar o portfólio de investimentos dele. Nos 2 meses seguintes, desenvolvemos o conceito juntos, uma unidade principal de doces memórias em Florianópolis, com potencial para expansão futura por todo o Sul, caso o conceito fosse bem-sucedido no novo mercado. Júlio forneceria a propriedade e capital adicional como sócio minoritário. Eu manteria o controle majoritário e a autoridade de gestão. O caso de negócios era sólido, a oportunidade excepcional, mas a decisão significava dividir meu tempo entre Curitiba e Florianópolis, pelo menos inicialmente, até que a nova unidade estivesse estabelecida. Significava me afastar um pouco mais das operações diárias em Curitiba, confiando na minha equipe para manter nossos padrões e cultura. Você construiu uma organização forte. Diana, minha consultora de negócios, me garantiu quando compartilhei minhas preocupações. Seus sistemas são sólidos, sua equipe é capaz. Este é o próximo passo natural para uma fundadora. Aprender a liderar de um nível superior, preservando a essência do que torna o negócio especial. Após cuidadosa consideração e extensas discussões com minha equipe de liderança, assinei o acordo de parceria com Júlio. Aos 64 anos, eu estava embarcando em uma expansão bilitorral do negócio que eu tinha construído das cinzas do meu divórcio. A ironia de estabelecer uma base em Florianópolis, o destino de aposentadoria estereotipado enquanto ativamente fazia a minha empresa crescer, não passou despercebida. A unidade de Florianópolis levou 8 meses para ser concluída. Viajei regularmente, supervisionando reformas, contratando funcionários, adaptando nosso conceito ao novo mercado, mantendo o caráter essencial dele. O espaço ficou deslumbrante, arejado e elegante, com vistas panorâmicas para a praia e uma ampla área de mesas ao ar livre. A moradia em cima, que se tornaria minha residência na praia, era igualmente impressionante, aberta e cheia de luz, com um terraço privativo com vista para a água. Para a grande inauguração, Olívia voou de Salvador, trazendo a noiva dela, Mônica, que eu já tinha conhecido várias vezes. Júlio Castro compareceu com a esposa dele, ambos radiantes de orgulho, como se tivessem descoberto um talento raro. A mídia local cobriu o evento, destacando o conceito único e a minha jornada de professora divorciada a empresária em expansão. Enviei um convite a Marcos e Natália, embora tivesse poucas expectativas. E, claro, no dia anterior à inauguração, recebi uma mensagem de texto. Parabéns pela nova unidade. Infelizmente, não conseguiremos ir para Florianópolis em cima da hora. Boa sorte amanhã. Em cima da hora. Eu tinha enviado o convite 6 semanas antes. O café de Florianópolis foi um sucesso imediato, conectando-se tanto com moradores fixos quanto com visitantes sazonais, que apreciavam a nossa mistura de qualidade e narrativa. A clientela de visitantes começou a espalhar a notícia de volta nas comunidades natais deles no Sudeste, criando uma rede de embaixadores para a nossa marca que se estendeu muito além de Santa Catarina. No marco de 7 anos após a abertura do meu primeiro café, Doces Memórias tinha se tornado uma empresa próspera com 5 unidades em Curitiba, a unidade principal de Florianópolis, um negócio de atacado robusto e uma plataforma de e-commerce crescente. Eu dividia meu tempo entre o Paraná e Santa Catarina, passando os invernos no sol e os verões no sul do Brasil, liderando uma empresa que empregava quase 60 pessoas e gerava receitas anuais que se aproximavam de 8 milhões de reais. Eu tinha parado de esperar que Marcos e Natália reconhecessem ou celebrassem esses marcos há muito tempo. A distância entre a gente tinha se solidificado em uma ausência dolorosa, mas familiar, pontuada apenas por reconhecimentos de feriados superficiais e a atualização familiar ocasional transmitida por Olívia. É por isso que, em uma manhã de abril brilhante, enquanto eu desfrutava de café no meu terraço com vista para a praia em Florianópolis,
eu estava completamente despreparada para a visão de um carro alugado entrando na minha garagem. Menos preparada ainda para Marcos sair do lado do motorista, ajudando uma Natália visivelmente grávida a sair do banco do passageiro. 7 anos de afastamento, de conversas evitadas e convites recusados. E agora, eles estavam parados na minha entrada, olhando como turistas incertos que acidentalmente pegaram o endereço errado. "Mãe", Marcos disse, a voz dele carregando uma mistura de emoção que eu não conseguia interpretar. Coloquei a minha xícara de café com mãos cuidadosamente firmes. "Marcos. Natália. Esta é uma surpresa." Surpresa parecia uma palavra muito suave para o turbilhão que eu sentia. Eles subiram os degraus até o terraço, Natália segurando a mão de Marcos para se equilibrar, a barriga dela proeminente sob um vestido simples. O guarda-roupa dela, sempre impecável, tinha dado lugar a algo mais prático, eu notei. As malas deles, surpreendentemente modestas, estavam no banco de trás do carro. "Podemos conversar?" Marcos perguntou, e pela primeira vez em anos ouvi incerteza genuína, talvez até vulnerabilidade na voz dele. Indiquei as cadeiras do terraço, corações de madeira resistente que eu tinha comprado de um marceneiro local. Eles se acomodaram desajeitadamente, o desconforto de Natália óbvio, o desconforto de Marcos emocional. Esperei, recusando-me a preencher o silêncio com facilitações educadas. Isso tinha sido ideia deles de aparecer sem avisar. Deixe-os explicar. "Estamos com problemas", Marcos disse finalmente, as palavras saindo com a dificuldade de alguém não acostumado a admitir fracasso. "Problemas sérios." Natália olhou para as mãos dela, o rosto uma máscara controlada que não combinava com a tensão óbvia no corpo dela. "Problemas financeiros", Marcos continuou. "Nós vivemos além das nossas posses por anos, tentando manter uma imagem que não podíamos sustentar. Contas de cartão de crédito, empréstimos de carro, a hipoteca. Tudo está desmoronando e com o bebê chegando em 2 meses." A voz dele sumiu. Olhei para eles, esses 2 adultos que tinham me tratado como um constrangimento, que tinham rejeitado cada um dos meus sucessos e construído a vida deles ao redor de uma fantasia cara. Minha primeira reação foi satisfação, a validação amarga de estar certa sobre a situação deles. Mas enquanto eu os observava, Natália segurando a barriga protetoramente e Marcos parecendo menor do que eu o lembrava, a satisfação deu lugar a algo mais complexo. "Por que vieram aqui?" perguntei, mantendo a voz neutra. Marcos encontrou meus olhos pela primeira vez desde que chegou. "Porque erramos. Eu errei. Eu deixei o orgulho e as prioridades de Natália me afastarem de você, da única pessoa que sempre me apoiou sem condições." Ele respirou fundo. "Olivia nos contou sobre esta propriedade, sobre a sua expansão. Ela disse que você tinha espaço. Nós não temos para onde ir, mãe. Perdemos a casa, os carros foram retomados, nossos amigos, todo aquele círculo social que Natália cultivou, todos desapareceram quando ficou claro que não podíamos mais manter o ritmo. Não estou pedindo dinheiro", ele continuou rapidamente. "Eu sei que não temos direito, mas pensei que talvez você permitisse que a gente ficasse aqui enquanto reconstruímos. Eu posso trabalhar. Natália também, depois que o bebê nascer. Nós vamos pagar aluguel assim que pudermos. Só precisamos de um tempo para recuperar o chão." Natália continuou em silêncio, o orgulho dela claramente se debatendo com a necessidade. Estudei os 2 cuidadosamente, procurando sinais de manipulação ou armadilha. Mas tudo que vi foi cansaço genuíno, o tipo que vem de enfrentar finalmente as consequências de anos de más escolhas. "Você tem emprego?" perguntei a Marcos. Ele balançou a cabeça. "Pedi demissão no mês passado. Natália estava sendo rebaixada e eu não aguentava mais. Gastávamos todo o nosso tempo fingindo ser bem-sucedidos enquanto nos afogávamos em dívidas. Pensei que se pudéssemos sair da situação, começar de novo em outro lugar, talvez tivéssemos uma chance." "E Natália?" eu perguntei olhando para minha nora. "Como você se sente em relação a isso?" Ela finalmente ergueu o olhar,
os olhos cansados. Eu me sinto envergonhada. Eu te tratei terrivelmente, Maria do Carmo. Eu te considerei menos por não ser parte do mundo que eu queria habitar, sem perceber que aquele mundo era falso e o que você construiu era genuíno. A voz dela ficou embargada. Eu não tenho nenhum direito de pedir qualquer coisa, mas pelo meu bebê, eu estou pedindo de qualquer forma. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido apenas pelo som das ondas na praia abaixo. Parte de mim queria recusar, lembrá-los de cada convite rejeitado, cada conquista descartada, cada ano de distância que eles tinham criado. Mas outra parte de mim, a parte que tinha construído um negócio em torno de conexão e memórias, compreendia que este era um momento decisivo. Eu poderia cimentar a distância entre nós, ou poderia oferecer o que eles nunca tinham me dado, uma chance de recomeçar. Tenho uma casa de hóspedes nos fundos da propriedade, eu disse finalmente. Ela precisa de uma limpeza. Está sem uso há um tempo. Vocês podem ficar lá, sem aluguel pelos primeiros 3 meses enquanto se acertam. Depois disso, um valor razoável baseado no que vocês conseguirem pagar. Marcos pareceu prestes a chorar. Mãe! Levantei a mão, parando-o. Mas tem condições. Você vai trabalhar, Marcos. Eu não me importo se é no café ou se você encontra algo em outro lugar. Mas você vai trabalhar. Natália pode ajudar conforme se sentir confortável antes do bebê nascer, e depois a gente reavaliar depois. Segundo, vocês vão participar da terapia financeira. Eu vou pagar por um consultor que vai ajudar vocês a resolver suas dívidas e aprender a administrar dinheiro corretamente. Terceiro, e isso não é negociável, vocês vão participar da terapia familiar comigo. Nós temos 7 anos de distância e mágoa para processar. Se vocês vão reconstruir suas vidas aqui, nós vamos consertar nosso relacionamento adequadamente, com ajuda profissional. Marcos e Natália trocaram olhares, depois assentiram em uníssono. Nós concordamos, Marcos disse. Contudo, e mãe, obrigado, você não tem ideia do que isso significa. Talvez eu tenha, eu respondi suavemente, lembrando da minha própria reinvenção 7 anos antes. Mas agradecer com palavras é fácil. Me mostre sendo diferente. Me mostre fazendo o trabalho. Me mostre sendo o pai que seu filho merece. Nos 3 meses seguintes, mudei de empresária a anfitriã relutante de um cenário familiar complicado. Marcos começou a trabalhar no café de Florianópolis, inicialmente na cozinha, mas gradualmente migrando para operações de frente de casa, quando ficou claro que ele tinha jeito para gerenciamento de clientes. Natália, depois da resistência inicial, começou a ajudar com contabilidade e marketing, trazendo habilidades organizacionais que surpreendentemente provaram ser úteis. A casa de hóspedes foi transformada de espaço negligenciado a lar aconchegante através do esforço combinado. Marcos passou fins de semana consertando, pintando, tornando-a apropriada para uma família. Natália arrumou com uma eficiência que revelou talento latente para criar beleza com recursos limitados. O consultor financeiro, um homem objetivo chamado Roberto que eu tinha contratado, trabalhava com ele semanalmente, mapeando dívidas, criando orçamentos, ensinando princípios que eles nunca tinham aprendido. A dívida deles é substancial, Roberto me informou depois da primeira sessão. Mas administrável se eles cometerem para viver dentro das possibilidades deles e pagarem consistentemente. Vai levar anos, mas é possível. A terapia familiar foi mais difícil. A terapeuta, doutora Silva, uma mulher com fala tranquila e olhos penetrantes, não poupou ninguém. As sessões eram emocionalmente exaustivas, forçando todos nós a confrontar padrões, feridas e verdades que tínhamos evitado. Marcos, quando você prioriza a agenda social de Natália em vez da família, o que você está realmente evitando? Doutora Silva perguntou durante uma sessão particularmente difícil. Marcos se debateu, depois admitiu. Decepcionar ela, sentir que não sou suficiente. Como nunca me senti suficiente na sombra do sucesso profissional do meu pai. E agora você está na sombra do sucesso da sua mãe? Ela continuou gentilmente. Sim, ele sussurrou.
É mais fácil se distanciar do que admitir que ela fez em 7 anos o que eu não consegui fazer em uma vida inteira: construir algo real e duradouro. Natália, o que você vê quando olha para Maria do Carmo? A doutora Silva perguntou. Natália hesitou. Depois disse: Eu vejo uma mulher que não precisa de validação de ninguém, que não se importa com o que os outros pensam. Isso me aterrorizou porque minha vida inteira tem sido sobre o que os outros pensam, sobre manter aparências. Ela representava tudo que eu não tinha coragem de ser. As sessões nos descascavam em camadas, revelando inseguranças, medos e os mecanismos de enfrentamento defeituosos que tínhamos desenvolvido. Lentamente, dolorosamente, começamos a nos ver como realmente éramos, não os papéis que tínhamos atribuído uns aos outros. 2 semanas antes da data prevista de Natália, em uma terça-feira normal, Marcos apareceu no café ao meio-dia, o rosto sério. Mãe, pode conversar? Levei-o para o meu pequeno escritório nos fundos. O que foi? Eu só queria dizer que... Ele respirou fundo. Que vejo o que você construiu aqui. Não só o negócio, mas a comunidade, os relacionamentos, o significado. Eu desprezei isso porque não entendia. Achei que sucesso real significava possuir coisas caras e impressionar as pessoas certas. Mas trabalhando aqui, vendo como os clientes reagem às histórias, como a equipe se importa uns com os outros, entendo que estava completamente errado sobre o que importa. Eu sinto muito, mãe, por todos os anos desperdiçados, por todo o desdém, por não ver quem você realmente era. Abracei meu filho, este homem adulto que tinha finalmente deixado de fingir que sabia tudo, e deixei minhas próprias lágrimas virem. Obrigada por dizer isso. Você não tem ideia de quanto eu precisava ouvir. Mas, Marcos, compreender é só o começo. Agora você tem que descobrir quem você quer ser, o que você quer construir, não para impressionar ninguém, mas porque importa para você. Ele assentiu contra meu ombro. Eu sei, e estou trabalhando nisso. Com Roberto, com a doutora Silva, com Natália. Estamos tentando construir uma vida baseada no que realmente valorizamos, não no que achamos que devíamos valorizar. Alexandre José nasceu às 5h43 da manhã de uma terça-feira, 2 semanas antes do previsto. A ligação veio às 2h17 da manhã, Marcos, soando em pânico e maravilhado. Mãe, está acontecendo. As contrações estão a cada 3 minutos. Estamos indo para o hospital. Dirigi através das ruas vazias de Florianópolis, chegando ao hospital exatamente quando eles estavam levando Natália para a sala de parto. Marcos olhou para mim com olhos selvagens. Ela está com tanta dor. Não sei o que fazer. Você fica com ela, eu disse firmemente. Você segura a mão dela, você respira com ela e você deixa ela saber que não está sozinha. É tudo que você pode fazer e é tudo que ela precisa. O que se seguiu foi uma noite de espera, depois uma manhã de espera intensa, depois aquele momento mágico quando Marcos emergiu, segurando um bebê embrulhado. Mãe, conheça seu neto, Alexandre José. Peguei o pequeno embrulho, este bebê minúsculo com rosto de velha e dedos minúsculos, e senti algo se abrir no meu peito. Todas as feridas, todo o tempo perdido, pareceu simultaneamente significativo e insignificante comparado a esta nova vida, este novo começo. Olá, Alexandre, sussurrei. Você não tem ideia da jornada que sua família fez para conhecer você. No início da manhã, Olívia chegou com Mônica, tendo voado de Salvador assim que ouviu a notícia. Nós nos reunimos no quarto do hospital, uma família desajeitada, imperfeita, mas tentando, realmente tentando, pela primeira vez em anos. Natália, esgotada, mas radiante, segurou Alexandre enquanto nós revezamos para conhecer o mais novo membro da família. Obrigada, Maria, ela disse quando ficamos sozinhas por um momento. Por nos dar esta chance, por não nos rejeitar quando merecíamos. Família não se trata de merecer, eu respondi. Se trata de mostrar mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Os primeiros meses de paternidade de Marcos e Natália
foram, como esperado, caóticos. Mamadas às 3 da manhã, fraldas infinitas, o cansaço permanente de pais novos. Mas através de tudo, vi meu filho se transformar de menino inseguro que fingia confiança em homem genuíno, aprendendo a ser pai. Uma noite, encontrei Marcos no terraço com Alexandre, balançando gentilmente enquanto o bebê dormia contra o peito dele. Sentei silenciosamente ao lado, não querendo perturbar o momento. Eu não sabia que poderia me sentir assim, Marcos disse suavemente. Tão aterrorizado e tão completo ao mesmo tempo. É a paternidade, respondi. Ela te abre de formas que você nunca imaginou possíveis. Como você fez isso? Ele perguntou, olhando para mim. Criar Olivia e eu sozinha, praticamente, enquanto o pai estava sempre trabalhando? Como você aguentou? Da mesma forma que você está aguentando agora, eu disse. Um dia de cada vez, descobrindo conforme você vai, se apoiando em amor mesmo quando tudo mais falha. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu quero que ele cresça diferente de mim. Quero que ele saiba que valor vem de caráter, não de posses. Que sucesso é sobre o que você cria e as pessoas que você ama, não sobre impressionar estranhos. Então você ensina isso para ele, eu disse. Pelo exemplo, por ser o homem que você quer que ele se torne. Quando Alexandre completou 1 ano, Marcos e Natália tinham feito progressos significativos. Eles tinham pagado metade da dívida deles através de trabalho consistente e vida modesta. Marcos tinha se tornado gerente de operações do Café de Florianópolis, mostrando talento genuíno para a liderança. Natália tinha desenvolvido nossa presença online, criando conteúdo que conectava com clientes de formas que eu nunca tinha imaginado. Você já pensou em trabalhar na empresa de propriedades? Perguntei a Marcos uma noite durante o jantar em família na minha residência. Você tem experiência em vendas e agora você entende como funciona um negócio familiar. Há oportunidade se você estiver interessado. Marcos e Natália trocaram olhares. Nós estivemos conversando sobre isso, Marcos disse. Sobre o que queremos a longo prazo, e há algo que gostaríamos de propor. Eles apresentaram um plano cuidadosamente pensado. Mudar da casa de hóspedes para sua própria casa modesta em Florianópolis quando as finanças permitissem, mas continuar trabalhando com doces memórias. Marcos iria treinar em gestão de propriedades sob a orientação de Júlio Castro, eventualmente supervisionando nossas crescentes operações imobiliárias comerciais. Natália iria desenvolver nosso braço digital, levando nosso modelo de negócios cada vez mais para o online. Não estamos pedindo tratamento especial, Natália enfatizou. Queremos trabalhar pelo caminho de verdade, provando que temos valor, não só porque somos família. Olhei para esses 2 adultos que tinham chegado na minha porta 7 anos antes, quebrados e desesperados, e vi genuína transformação. Não perfeição, nunca perfeição, mas crescimento real, humildade real, comprometimento com ser melhor. Vamos tentar, concordei. Mas com expectativas claras e avaliações regulares. Se funcionar, maravilhoso. Se não, nós ajustamos sem drama ou culpa. Ao longo dos 2 anos seguintes, eles excederam minhas expectativas. Marcos desenvolveu habilidade real para gerenciar relacionamentos de propriedade, negociar contratos de aluguel e supervisionar manutenções. Natália transformou nossa presença online, criando uma plataforma de e-commerce robusta que expandiu nosso alcance nacionalmente. Eles compraram uma casa modesta com 3 quartos a 20 minutos da minha, um lugar que eles podiam pagar confortavelmente e onde Alexandre teria espaço para crescer. Eles estabeleceram uma vida construída em torno de valores genuínos, em vez de aparências, amizades baseadas em conexão real, em vez de escada social. Mais importante, eles se tornaram presentes. Jantares semanais em família tornaram-se tradição. Alexandre passou tardes no café, crescendo cercado pelo aroma de doces e o som de histórias sendo compartilhadas. Feriados se tornaram genuínas celebrações, em vez de obrigações temidas. Foi durante um desses jantares de domingo, Alexandre, agora com 2 anos e meio, tagarelando entusiasmado sobre tudo e nada,
que Marcos limpou a garganta nervosamente. Mãe, Natália e eu queremos dizer algo. Olhei para cima da minha refeição curiosa. Eles pareciam sérios, mas não chateados. Nervosos, talvez. Nós queremos te agradecer, Natália começou. Não só por nos ajudar quando estávamos no fundo do poço, mas por exigir que fizéssemos o trabalho de mudança real. Você poderia ter nos resgatado financeiramente e nos deixado continuar com nossos padrões destrutivos. Em vez disso, você insistiu que crescêssemos, que enfrentássemos nossa bagunça, que trabalhássemos, que participássemos de terapia. Foi mais difícil do que simplesmente receber dinheiro teria sido, mas foi o que nós precisávamos. Marcos assumiu. Você nos ensinou, através do exemplo e através de expectativas firmes, que valor real vem de criar algo significativo, de se comprometer com o crescimento, de aparecer consistentemente para as pessoas que você ama. Então, obrigado. Por não desistir de nós, mesmo quando merecíamos que você desistisse. Por nos amar de forma difícil, quando o amor fácil teria sido mais cômodo. Por ser exatamente quem você é. Meus olhos ficaram marejados. Vocês fizeram o trabalho. Eu só criei as condições. A transformação foi toda de vocês. Mas há algo mais, Marcos continuou, trocando outro olhar com Natália. Nós queremos te homenagear e nossa jornada de uma forma específica, com sua permissão. Eles deslizaram um envelope pela mesa. Dentro estava um esboço. Alexandre, agora mais velho, em pé na porta de um café Doces Memórias, sorrindo amplamente. A legenda dizia: daqui a 20 anos, mantendo vivas as histórias da família. Nós queremos que Alexandre cresça no negócio, se ele escolher, Natália explicou. Não porque esperamos que ele assuma, mas porque queremos que ele entenda o que você construiu. Que negócios podem ser sobre mais do que lucro, que trabalho pode ser significativo, que reinvenção é sempre possível. Nós queremos que ele saiba a história completa, sobre como a avó dele começou tudo após um divórcio, como reconstruiu a vida dela de cinzas, como criou algo que importa. Peguei o esboço com mãos trêmulas. Aquele bebê que tinha nascido em crise agora representava continuidade, legado. A possibilidade de que o que eu tinha construído pudesse se estender além de mim. Ele deve escolher o próprio caminho, eu disse finalmente. Mas se ele escolher este, eu adoraria guiá-lo. Assim como você nos guiou, Marcos disse suavemente. 2 anos exatos depois que Marcos e Natália apareceram na minha porta, eu os vi sair como visitantes pela última vez da casa de hóspedes, agora vazia. Eles estavam indo para a casa deles, um lugar comprado através de trabalho honesto e planejamento cuidadoso. Alexandre, agora quase 3, acenou entusiasmado. Tchau, vovó, te vejo amanhã. Tchau, meu amor. Acenei de volta, observando enquanto o humilde carro deles, tão diferente dos veículos de luxo que costumavam dirigir, desaparecia pela estrada. Voltei para o terraço, me acomodando na minha cadeira favorita com uma xícara de chá enquanto o sol começava a se pôr sobre a água. De dentro da casa, ouvi meu telefone tocar. Provavelmente Olívia, ligando de Salvador para o check-in semanal. Ou talvez Júlio, com outra ideia para a expansão. Ou Miguel, com uma pergunta sobre a nova receita que estávamos desenvolvendo. A vida que eu tinha construído estava cheia, rica e profundamente minha. Pensei em Fábio, aquele dia há 7 anos quando ele tinha dado um tapinha na minha mão e sugerido que eu fizesse um cruzeiro. Imaginei me encontrando com ele agora, mostrando tudo que eu tinha criado, toda a vida que ele tinha presumido que acabaria após o divórcio. Mas então percebi que não precisava da validação dele ou da surpresa dele. Eu tinha construído esta vida não para provar algo a ele ou a qualquer pessoa, mas porque tinha que provar algo para mim mesma, que nunca é tarde demais para começar de novo, que o fim de uma história pode ser o começo de outra, que valor vem de dentro, não de relacionamentos ou posses ou da opinião de outras pessoas. Peguei o telefone, vendo uma notificação de e-mail aparecer. Outro pedido de entrevista.
desta vez de uma publicação nacional querendo incluir doces memórias em uma reportagem sobre empresas de sucesso fundadas por mulheres com mais de 50 anos. Sorri, respondendo com minha disponibilidade. Dentro da casa de hóspedes agora vazia, no fichário da cozinha, encontrei algo que Marcos e Natália tinham deixado, uma carta escrita à mão. A caligrafia alternava entre a letra legível de Marcos e o estilo mais fluente de Natália, indicando que eles tinham escrito juntos. Querida mãe, começava. Palavras parecem inadequadas para expressar o que você significou para nós nos últimos 2 anos. Você nos deu abrigo quando não tínhamos nenhum, mas mais importante, você nos deu algo que nunca tínhamos tido, um modelo de como viver com integridade, propósito e graça. Você nos mostrou que sucesso não é sobre impressionar estranhos, mas sobre criar valor genuíno. Que família não é sobre concordar sobre tudo, mas sobre aparecer, mesmo quando é difícil. Que reinvenção não é sobre escapar de quem você foi, mas sobre se tornar mais plenamente quem você sempre foi. Nós chegamos na sua porta quebrados, desesperados e carregando anos de julgamento e desdém. Você poderia ter nos rejeitado. Ninguém teria te culpado. Em vez disso, você abriu sua casa, estabeleceu limites claros e exigiu que fizéssemos o trabalho de mudança real. Esta combinação de compaixão e expectativas claras nos salvou. Não financeiramente, embora sua ajuda tenha sido crucial, mas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Você nos ensinou a separar valor de validação externa, a construir vidas baseadas em propósito em vez de aparências. Conforme criamos Alexandre, nós nos comprometemos a transmitir as lições que aprendemos de você. Que pessoas importam mais do que coisas. Que trabalho pode ser significativo. Que nunca é tarde demais para mudar. Que família é sobre aparecer, especialmente quando é inconveniente. Mais especificamente, queremos que ele saiba a história completa, sobre como sua avó pegou o fim doloroso de um casamento de 28 anos e o transformou no começo de um império empresarial. Como ela enfrentou dúvida e desdém, inclusive dos próprios filhos, e continuou construindo de qualquer forma. Como ela nos ofereceu redenção quando não merecíamos, mas com expectativas claras que nos forçaram a crescer. Nós não podemos voltar e recuperar os 7 anos que desperdiçamos se distanciando de você. Aqueles anos se foram, e a dor que causamos não pode ser totalmente desfeita. Mas podemos nos comprometer com o futuro, com aparecer, com fazer o trabalho, com ser a família que você sempre mereceu. Obrigado, mãe, por não desistir de nós, por nos amar de forma difícil, quando amor fácil teria sido mais cômodo, por ser exatamente quem você é, resiliente, criativa, forte, compassiva e absolutamente extraordinária. Nós te amamos e passaremos o resto das nossas vidas tentando honrar o que você nos ensinou. Com gratidão eterna, Marcos, Natália e Alexandre. Segurei a carta contra meu peito, deixando as lágrimas virem livremente agora. Não lágrimas de tristeza, mas de libertação, de fechamento, da realização profunda de que a jornada, apesar de dolorosa, tinha levado a este lugar de cura genuína e conexão renovada. O sol tinha se posto completamente agora, deixando o céu pintado de roxo e dourado. Luzes começaram a acender na costa, cada uma representando uma história, uma vida, uma jornada de reinvenção. A minha era apenas uma entre milhões, mas era minha, e eu a tinha criado com intenção, coragem e resiliência. Dentro de casa, meu telefone tocou novamente. Desta vez, atendi. Alô? Mãe, sou eu, a voz de Marcos. Só queria ter certeza de que você encontrou a carta e dizer boa noite. Eu encontrei, disse, minha voz emocionada. Obrigada, por cada palavra. Nós amamos você, mãe. Te vejo amanhã no café? Sim, respondi. Te vejo amanhã. Depois de desligar, fiquei um momento mais no terraço, cercada pela vida que eu tinha construído. Não era perfeita. Nada nunca é perfeito. Mas era minha, criada de cinzas e determinação,
tecida de histórias e conexão, construída em significado em vez de aparência. E de alguma forma inesperada, após anos de distância e dor, minha família tinha encontrado o caminho de volta um para o outro, não aos relacionamentos antigos e disfuncionais que tínhamos antes, mas a algo novo, mais saudável, honesto e genuíno. O dia em que Fábio me trocou pela assistente dele de 28 anos tinha parecido o fim da minha história. Mas, na verdade, tinha sido apenas o começo. Da minha verdadeira vida, da minha verdadeira força, da descoberta de tudo que eu sempre tinha sido, mas estava esperando permissão para me tornar. Eu não precisava mais de permissão. Nunca tinha precisado. E essa, finalmente, era a lição mais importante, que a única aprovação que sempre importou, a única validação que tinha algum significado real, vinha de dentro. Entrei, pronta para seja lá o que viesse em seguida, confiante de que, qualquer coisa que fosse, eu construiria algo significativo a partir disso. Essa narrativa termina aqui, mas quero muito ouvir você. Escreva nos comentários o que achou, o que faria diferente, de onde me acompanha e qual nota essa história merece. E claro, se inscreva no canal para acompanhar as próximas.